Existe algo dentro de nós que é tão poderoso, tão belo, tão antigo, tão precioso. Existem organizações no mundo hoje e sempre houveram sociedades no passado que farão de tudo para nos proteger dessa parte de nós mesmos, porque é lá que encontramos nosso poder. Uau! Um autor best-seller do New York Times por 5 vezes. Greg é um dos professores espirituais mais renomados do mundo. Gregg Braden. Gregg Braden, meus amigos. Este homem é absolutamente... Existe um movimento concentrado para nos ocultar de nossa própria divindade, porque quando não estamos mais conectados com nossa divindade, ficamos mais vulneráveis ao medo. As células do nosso corpo são literalmente antenas que nos sintonizam com um lugar energético em um campo que sustenta toda a existência e que agora sabemos que a ciência confirmou em 2012. Tudo se resume ao amor. Amamos a nós mesmos o suficiente para aceitar o presente de nossa humanidade e a responsabilidade que vem com o ser humano e expressar nossa divindade? Quais seriam os passos práticos para passar de um passado de sofrimento ou tristeza para um futuro de paz, liberdade, abundância financeira e emocional em sua vida? Essa é uma pergunta muito boa. Meu amigo, estou tão animado com este episódio com Gregg Braden. Nós vamos falar sobre por que seu corpo é uma tecnologia avançada e com capacidades além do que a ciência moderna pode explicar, e como o trauma cria impressões químicas no seu corpo e as técnicas exatas para liberá-las física e emocionalmente para obter o seu potencial humano máximo. Isso vai ser incrível. Se é a sua primeira vez aqui, por favor, curta este vídeo, deixe um comentário sobre o que mais te marcou e clique no botão de inscrição agora mesmo para se inscrever e ser notificado sobre todos os ótimos episódios que temos aqui na School of Greatness. Então clique no botão de inscrição agora mesmo e também garanta uma cópia do meu novo livro. Se você está procurando criar mais liberdade financeira em sua vida, o link estará abaixo na descrição. Sem mais delongas, vamos começar. Bem-vindos de volta à School of Greatness, pessoal. Estou muito animado com o nosso convidado e a conversa que vamos ter. Temos o autor 5 vezes best-seller do New York Times, Gregg Braden, aqui, que também é um incrível pioneiro em paradigmas emergentes, conectando a ciência e o potencial humano. E há tantos tópicos que quero explorar, mas há uma citação com a qual quero começar. E a citação que você disse é: até o ano de 2030, nós teremos despertado para a verdade do nosso potencial humano não explorado. Ou estaremos presos em uma sociedade de humanos híbridos que é projetada para se afastar de nossos poderes de criatividade, emoção, empatia e intuição. E minha primeira pergunta para você: qual é o nosso verdadeiro potencial humano inexplorado? O que é que não tivemos acesso que os humanos antigos tinham acesso? Você vai começar com essas perguntas primeiro. Provavelmente a pergunta fácil. Sim, a pergunta fácil. Qual é esse potencial humano não explorado que não temos ideia de como acessar, mas que os antigos sabiam? E como podemos começar a acessá-lo? Há uma filosofia emergente na comunidade científica agora, eu acho, que ajudará a responder a essa pergunta. Isso é completamente improvisado. Eu não sei para onde estamos indo, mas seguirei o guia nisso. Então, vou começar compartilhando essa filosofia, que começa com uma declaração que simplesmente diz que a consciência se informa através de suas criações. E nós dividimos isso. O que significa são as coisas que construímos no mundo ao nosso redor, desde os livros que escrevemos e a arte, a escultura, a dança, certamente a música. Nosso entretenimento, de certa forma, e além disso, está nos lembrando, está nos dizendo algo sobre nós mesmos que estamos pedindo para lembrar, talvez aprender pela primeira vez. E se isso for verdade, Lewis, também se aplica à tecnologia. Sou cientista por formação, um pensador sistêmico. Trabalhei durante os anos da Guerra Fria em algumas das tecnologias mais avançadas, por exemplo, na Iniciativa de Defesa Estratégica, conhecida como Star Wars, lasers avançados, sistemas de comunicação e radar. Vi e respeito profundamente essa tecnologia. Eu vou dizer, naquela época e até este momento, ainda não vi nenhuma tecnologia construída no mundo ao nosso redor que não imite o que já fazemos nas células e nos sistemas do nosso corpo. E em muitos casos, nós encontramos e superamos as capacidades. Fazemos isso melhor. Sério? Então, a resposta à sua pergunta sobre o que estamos prestes a dar. Nossa humanidade está sob ataque agora.
Somos o produto de várias gerações onde o ser humano, a ideia dos nossos humanos foi caluniada, foi degradada. Estamos ensinando nossos jovens na escola agora. Nossos jovens estão sendo ensinados que a vida é baseada em carbono em geral e os humanos especificamente são falhos, entre nossas falhas. Emoção, porque emoções algumas vezes nublam nossa lógica e nossa habilidade de pensar claramente. Nossas experiências humanas de empatia, simpatia, compaixão, a habilidade de autorregular, nossa própria biologia, são vistas como falhas. E para os jovens, se existem falhas, isso significa que precisamos de um salvador. E o salvador está sendo anunciado como uma tecnologia, inteligência artificial, chips de computador, produtos químicos no sangue, chips RFID sob a pele, sensores no corpo, nanorobôs. Então a ideia, este 2030, isso estava refletindo uma declaração de Ray Kurzweil. Ray Kurzweil, acho que alguns dos nossos espectadores sabem que ele é um autor, ele é um visionário, ele é um futurista, ele está liderando a pesquisa de IA no Google agora. E ele fez duas declarações que acho relevantes para esta conversa. Primeiro, ele disse que até o ano de 2030, que é apenas 5 anos a partir de agora, quero dizer, estamos no ano de 2025. Ele disse que até o ano de 2030, quando conversarmos com alguém na rua, não estaremos mais conversando com um ser humano puro. Estaremos conversando com alguém que ou abraçou ou foi obrigado a aceitar algum tipo de tecnologia em seus corpos. Assim, até 2030, estaremos falando com híbridos humanos até o ano de 2045. Ele diz que teremos alcançado o que ele escreveu em seu livro mais recente, chamado A Singularidade. A singularidade é essencialmente a internet de todas as coisas, onde nós nos tornaremos uma representação digital de nós mesmos nessa internet de todas as coisas, junto com o mundo ao nosso redor. Todos os nossos recursos naturais, cada forma de vida selvagem, toda a comida que comemos, a energia que consumimos, tudo estará neste banco de dados massivo, gerido por inteligência artificial que já está sendo construído, já está em andamento. Então eu escrevi um livro chamado Pure Human, e escrevi este livro para defender nossa humanidade, para celebrar e talvez despertar um sentimento mais profundo de orgulho pelo que significa ser humano e uma apreciação mais profunda pela nossa humanidade. É uma resposta longa para uma pergunta curta. Claro. Quero meio que expor isso enquanto começamos essa conversa. Sim, e acho que muitas pessoas que estão assistindo ou ouvindo querem descobrir como sair de um lugar na vida onde estão infelizes ou insatisfeitas. Claro. Para realizar seu potencial, seus sonhos, seus desejos, mas eles não sabem como ir de onde estão. Atualmente para manifestar ou criar essa realidade inexplorada no futuro. E eles não sabem como atraí-la para si mais rapidamente. Como eu trago essa ideia para o mundo e faço isso acontecer? Estou com essas pessoas. Você sabe, fora das câmeras, há pouco, acabamos de ter uma conversa. Eu não falo muito sobre isso porque não é frequentemente relevante e não tenho vergonha de compartilhar. Sou o produto de uma família muito disfuncional, abusiva e alcoólatra. Nasci na década de 50 e a ideia de abuso, dependência, aconselhamento e terapia eram muito diferentes nas décadas de 50 e 60 do que são agora. Não era tão aceito assim antes, certo? Bem, menosprezado. Desprezado. Era como se houvesse um estigma. Tem algo errado com você se precisar disso. Sim, havia um estigma associado a isso. E para complicar ainda mais, isso nasceu em uma comunidade rural no norte do Missouri, que é, para nossos espectadores internacionais, bem no meio deste belo e grande país em que vivemos. Então eu vivia em um ambiente onde o abusador normalmente menospreza e critica aqueles ao seu redor para elevar seu senso de valor. E, felizmente, nasci com uma bússola de alma muito forte. Eu não acreditei no que estava sendo dito. Tenho um irmão mais novo, 4 anos mais novo. Mesma casa, mesma experiência, sabe? Ouvindo as mesmas coisas. E ele é um bom homem, e amo meu irmão mais novo, mas somos como noite e dia, se ele estivesse nesta sala. Nós não nos parecemos. Nós certamente não pensamos da mesma forma. Uau! E, infelizmente, ele acreditou em tudo o que ouviu. E escolheu ser definido em sua vida por esse pensamento. E não posso dizer conscientemente. Quando tomei a minha decisão, lembro-me de ter pensado que não seria definido pela ideia do meu pai de quem eu sou, porque fui abençoado, mais uma vez,
com uma bússola de alma forte. Não estou dizendo que fiz tudo certo. Para mim, nas décadas de 50 e 60, a música era minha válvula de escape. E comecei a tocar violão aos 8 anos. Toco até hoje. Sou músico quando não estou fazendo o que estou fazendo agora. E eu saí de casa aos 14 anos, o que agora penso que é provavelmente ilegal, mas me mudei para morar com minha banda de rock. E durante esse tempo, as drogas eram abundantes e eu convivi com homens e mulheres lindos e talentosos. Tínhamos uma vocalista. Eu vi suas vidas serem destruídas em questão de meses pelos produtos químicos que colocavam em seus corpos. E, bem, Louis, eu não sabia na época, obviamente, o que sei agora, mas sempre tive a sensação de que há algo sobre nós. Isso é tão raro e tão bonito que precisamos honrar e respeitar esse presente do corpo. E eu tive a sensação de que precisaria deste corpo para algo mais tarde na vida. E meus amigos não pensavam assim. Então, era difícil ter essas conversas. Com certeza. Mas eu sempre procurei ver o que há dentro de mim, como posso ser a melhor versão de mim mesmo, como posso servir a este mundo. Quando eu deixar este mundo, não sei quanto tempo estarei por aqui. Nunca sabemos. Eu me sinto bem e acho que vou ficar aqui por um tempo ainda. Mas no dia em que eu partir, quando olhar para trás, quero saber que fiz tudo o que pude e que dei e amei este mundo o melhor que pude, com o conhecimento que tenho. E eu amo este mundo e as pessoas deste mundo. Estamos passando por um momento difícil agora, cara. É um momento difícil. Não é só a América, é todo mundo no mundo. E o que eu quero que nossos espectadores saibam é que isso não vai durar para sempre. E não é aleatório, não é espontâneo. Existe uma estrutura. Estamos nos movendo rapidamente em direção ao fim de um ciclo. E qual é esse ciclo? Existem ciclos dentro de ciclos. Existem ciclos cosmológicos que mudam nosso planeta. Existem ciclos geológicos que estudei como um geólogo formado. Existem ciclos financeiros. Existem ciclos econômicos. Existem ciclos de conflito e guerra. E muitas pessoas não sabem como que o conflito e a guerra são realmente impulsionados por ritmos naturais. Eles são campos magnéticos do Sol que influenciam a Terra. Eles influenciam a variabilidade da nossa frequência cardíaca, nossos padrões de sono, nossa pressão arterial, todas essas coisas. Então, estão todos convergindo agora. E eles parecem estar convergindo em torno do ano de 2030. Sério? Por quê? Bem, isso está ok. Isso é, não sei o quão profundo você quer ir. Vá ao mais fundo que quiser. Para ter essa conversa, precisaremos entrar em um território que muitos dos meus colegas não se sentem à vontade para falar. E estou feliz em fazer isso, e quero fazer de uma maneira realmente boa e responsável. O ano de 2030, por exemplo, as Nações Unidas identificaram 2030 como o ano em que eles querem refazer a sociedade e o mundo através do que são chamados de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Fórum Econômico Mundial identificou o ano de 2030 como a data-alvo para sua visão de como eles querem que o mundo seja. Qual é a visão para o Fórum Econômico Mundial em comparação com a ONU? É a mesma visão. Essa é uma relação muito preocupante. Então agora estamos em algo muito na frente e amplo. Vamos só voltar um pouco. Fórum Econômico Mundial. Indivíduos independentes e não eleitos. Começaram a se reunir em 1971. Davos, Suíça. Todos ouvimos falar das reuniões todo ano, que por uma semana você recebe pequenas informações sobre... Os bilionários? Sim, você encontra alguns. Bem, eles são CEOs de corporações, políticos. São políticos, são reis, são rainhas, são líderes de nações em muitos casos. E eles sempre quiseram ter suas conversas sobre o que sentem, o que essas elites acham que nossas vidas e nosso mundo deveriam ser. E eles têm todo o direito de fazer isso, sem problema, até 2019. Agora, as Nações Unidas tiveram uma série de início dos programas. Eles começaram e havia as ODS da ONU, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS para o ano 2000. O plano de 15 anos deles expirou em 2015 e agora estão olhando para mais 15 anos que expiram em 2030. Eles criaram 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que à primeira vista, Lewis, são objetivos bonitos. E quando você olha para eles, se você for ao computador e acessar o site, eles são uma lista de 17 coisas. Quem não gostaria delas no mundo? Quais são algumas delas? Quais são algumas delas, sim? Por exemplo, Não precisa dos 17. segurança alimentar.
Quem não quer segurança Com alimentar? certeza. Saúde global para famílias, saúde global para crianças. Quem não quer essas coisas? Agora, você lê as letras miúdas de como eles planejam alcançar esses objetivos, e é horrível. É uma reformulação da estrutura social, da família e da sociedade. Engenharia social, até um ponto que nunca vimos em nosso mundo antes, levando a um mundo de poder e controle centralizados. Então vou apenas te dar um exemplo. Segurança alimentar. Todo mundo quer segurança alimentar sem dúvida, você sabe, 100%. Agora você lê as letras miúdas. Você pensaria, eles gostariam de ajudar pequenas famílias agrícolas em áreas rurais ao redor do mundo. A ideia deles de segurança alimentar é investir dinheiro nas grandes farmacêuticas e na grande agricultura, fazendas corporativas, sementes transgênicas, insetos transgênicos para cuidar dessas coisas. E o que está acontecendo é que os pequenos agricultores estão sendo forçados a sair do mercado nas áreas rurais, não apenas na América. Isso está acontecendo em todo o mundo. E é o que diz no site deles. Quero dizer, eles estão dizendo como querem alcançar essas coisas. Então os pequenos são forçados a desistir. As grandes fazendas corporativas chegam e estão comprando terras agrícolas por toda a América e pelo mundo. Isso não é bom para nós. Isso não é bom para nós. Algumas das metas climáticas que eles estão considerando. Eu hesito em entrar nesse assunto porque cada um poderia ser um programa inteiro. Mas deixe-me apenas compartilhar. Quero compartilhar algo com você. E você provavelmente pode não estar ciente disso. Mas eu, como um geólogo formado, eu fiz um pequeno experimento em janeiro de 2023. E eu disse, vamos olhar para essas metas climáticas porque estamos sendo levados a acreditar que nós somos o problema. Nós, humanos, combustíveis fósseis, são o problema. Então, em vez de resistir, vamos apenas aceitar. Como seria o mundo se cumpríssemos todas essas metas? Vamos pegar o dióxido de carbono, por exemplo. Naquele momento, os níveis de CO2 estavam em torno de 420 partes por milhão. Não verifiquei nos últimos meses. Não sei, mas está por aí. É maior do que era há 10 anos? Com certeza. É maior do que era há 50 anos? Com certeza. É a maior quantidade que já tivemos em nosso planeta? Como geólogo, posso garantir que não. Tivemos períodos durante os tempos Cretáceo e Jurássico com 1000 partes por milhão, 2000 partes por milhão, e a vida continuou. A terra era exuberante, verde, a vida prosperava. Era um pouco mais quente, mas não insuportavelmente quente. O gelo derreteu, os níveis do mar subiram. E aqui está o interessante. O que você vê nesses mapas geológicos é que, às vezes, os níveis de dióxido de carbono, CO2, são altos e as temperaturas são baixas. Às vezes, as temperaturas estão altas e os níveis de CO2 estão baixos. Eles não são necessariamente 100% diretamente correlacionados. Então, se alcançássemos as metas, agora mesmo a ONU está propondo algo em torno de 2, acho que se atingíssemos as metas, veríamos um nível de CO2 em torno de 200, cerca de 20 partes por milhão. Agora, a maioria das pessoas diz, ok, qual é o grande problema? Nível de extinção de CO2 neste planeta. Quando o CO2 cai abaixo de um certo nível, as florestas morrem e a vida já não prospera. Isso é 180 partes por milhão. Uau! São 180 partes por milhão. Agora, o CO2 na Terra. Não é como se você pudesse girar um botão e ajustar precisamente, sabe, por 10 partes por milhão aqui e ali. Quero dizer, se eles reduzirem para os 220, estamos cerca de 36, onde está 36 partes por milhão longe das 180. Isso é realmente ruim para nós. Então, como geólogo, eu consultei os gráficos e disse, quando foi a última vez que vimos isso neste planeta? E foi durante um período que chamamos de Era Pleistocena. Vimos baixos níveis de dióxido de carbono. As florestas morreram, as temperaturas caíram. No momento, nossa temperatura média global é de cerca de 59 graus Fahrenheit. Essas propostas fariam a temperatura voltar a 46 graus Fahrenheit, o que significa que teríamos mais gelo no hemisfério norte, florestas morreriam, níveis de extinção. Aqui está a conclusão. Não é bom para nós. Essas propostas não são boas para os humanos. E você diz, bem, para quem é bom, há toda uma conversa em torno disso. Então isso é uma coisa logo aí. Agora vamos levar isso para o próximo nível. Vamos ver o que está acontecendo. Estamos sendo incentivados a ter conflito. Neste momento, nas guerras, você vê muito poucas pessoas tentando recuar e desescalar. Todo mundo está indo a todo vapor. Espero que isso mude. Mas no momento desta conversa, há uma preocupação muito real. De um tipo de guerras que não vemos desde a Guerra Fria nos anos 1980, com armas nucleares. Qual é o resultado disso?
O que vemos é que estamos sendo incentivados para que as nações do mundo esgotem suas armas, esgotem seus recursos, esgotem sua mão de obra, certo? Isso não é bom para nós, e isso está acontecendo. Temos uma reformulação do planeta que não é boa para nós. Temos uma reformulação de nossas defesas que não é boa. E agora você olha para a sociedade. E os laços sociais que nos mantêm unidos como famílias, comunidades e sociedades estão sendo sistematicamente desmantelados. Começou por volta de 2014 com o movimento Occupy, os ricos contra os pobres, que é uma conversa importante. Precisamos tê-la de uma forma gentil para resolver o problema, mas foi usada como arma para nos dividir, em vez de ser usado como uma forma de nos unir, e então passou disso para homens contra mulheres. Conversa importante. Foi usado como arma. Passou de negros contra brancos, cristãos contra muçulmanos, judeus contra muçulmanos. Agora, homens contra mulheres de novo, adultos contra crianças, toda essa questão de gênero. E quando nos permitimos ser atraídos para essas conversas, que atingem aqueles instintos primitivos que provocam estados de consciência, que traem nossa própria natureza, elas provocam ódio, elas provocam vingança, provocam medo. Isso nos rouba a essência da nossa humanidade. E vou falar sobre isso aqui em um momento. Isso está acontecendo. Você junta tudo isso e começa a olhar. Há um movimento sistemático para refazer este mundo. De certa forma, tenho 70 anos. Nunca vi isso em 70 anos. Sério? Aqui é onde isto difere de qualquer outro momento no passado. Um movimento sistemático para refazer o mundo ao nosso redor. E um movimento sistemático para refazer o mundo dentro de nós. Porque agora temos a tecnologia, biologia dos nossos corpos, mudar o que significa ser humano. E nós somos o prêmio, Lewis. Isso é o que eu quero dizer. Isso é o que eu quero que nossos telespectadores saibam. Quero que as pessoas tenham uma apreciação mais profunda e se orgulhem de nossa humanidade, porque é através de nossa humanidade que temos acesso a algo que nenhuma outra forma de vida tem, e isso é, vou usar a palavra. E vou defini-lo, depois podemos ter uma conversa sobre isso. A palavra é divindade humana. Para muitas pessoas, divindade está ligada à religião, e eu entendo por quê. Existem escolas de divindade que foram construídas para fazer essa associação, mas a definição contemporânea de divindade não tem nada a ver com religião. Literalmente, disse que divindade é a capacidade de transcender limitações percebidas. Transcender significa tornar-se mais do que percebido. Eu amo isso. Eles podem nem ser reais. Podemos estar vivendo limites em nossas vidas, e é um garoto de 14 anos de uma família disfuncional e alcoólatra. Disseram-me quais seriam os meus limites como homem, como ser humano. E foi aqui que comecei a desafiar esses limites e testá-los. Naquela época eu não sabia, obviamente, o que sei agora. Mas a capacidade de transcender os limites que nos foram doutrinados pela família, cultura, sociedade e ciência. A medicina sempre nos fez acreditar que temos limites. E o fato é o seguinte: novas descobertas estão rompendo cada um desses limites. A consciência se informa através de suas criações. A tecnologia que estamos construindo ao nosso redor está nos lembrando de que nós somos essa tecnologia, que dentro de nós temos as capacidades. Como o que agora chamamos de tecnologia soft, não chips de computador. E produtos químicos no sangue e fios sob a pele. Somos mais do que isso. Somos humanos, neurônios, DNA e somos membranas celulares. Temos a capacidade de autorregular essa tecnologia soft de uma forma que nenhuma outra forma de vida possui. E aqui está a beleza. E isso é, todo convidado que você já teve está atingindo um aspecto dessa tecnologia. Quando eu estava na indústria, o que eu aprendi é que quanto mais complexo um sistema é, mais simples é a interface do usuário. Provavelmente você já viu isso. Quero dizer, pegue um celular, toque na tela e, cara, você pode pagar suas contas e falar com seus amigos. Aperte um Você botão nem e eu mesmo... posso estar em uma chamada de vídeo com você de qualquer lugar do mundo em 1 segundo. Exatamente, exatamente. Então, nossa interface de usuário é assim, e é o assunto de nossas tradições espirituais mais antigas e estimadas: pensamentos, sentimentos, emoções, respiração, foco, nutriente e movimento.
Essa é a nossa interface de usuário. Quando sabemos como unir tudo isso da maneira certa, estamos despertando o potencial de uma tecnologia soft que não foi dada a nenhuma outra forma de vida, e é uma forma de pensar muito diferente. Portanto, divindade, porque estamos cobrindo um amplo espectro aqui. A divindade é a essência da nossa humanidade. A divindade é a parte de nós que é atemporal, é eterna. É onde nosso amor começa. É onde nossa simpatia, empatia, compaixão, perdão, compreensão, é onde nossa cura começa, é nossa divindade. Então há um movimento concentrado agora para nos ocultar da nossa própria divindade, para roubar esse poder de nós. Porque quando não estamos mais conectados com nossa divindade, estamos mais vulneráveis ao medo, mais vulneráveis às agendas e ideias dos outros, e mais dispostos a aceitar as visões das outras pessoas sobre como nossas vidas e nosso mundo devem ser. Você não aceitou as opiniões dos seus pais sobre você? Eu não. Eu não os rejeitei. Eu simplesmente não os aceitei. Não era seguro na minha família rejeitar qualquer coisa. Se você já lidou com o alcoolismo, sabe que é muito imprevisível. Você sabe, seu pai Sim. chega em casa e você nunca sabe qual pai você vai encontrar. Você nunca sabe como sua conversa será ouvida ou respondida. Fica em modo de sobrevivência muitas vezes. Você está em modo de sobrevivência. Posso fazer uma pequena digressão sobre isso, só para mostrar a profundidade disso? Eu perdi minha mãe durante a Covid. Eu não estava preparado para isso. E isso me surpreendeu porque sou um adulto e tenho 70 anos. E eu sabia que ia perdê-la em algum momento. Mas quando você está em uma família disfuncional, uma família alcoólatra assim, pelo menos no nosso caso, minha mãe sempre foi minha protetora. E havia uma parte de mim, não o Greg adulto, mas havia uma parte da minha psicologia que, quando minha mãe faleceu, percebeu que meu protetor neste mundo se foi. Uau. E acabou. Estive 2 vezes no hospital com problemas cardíacos. Sério? Que não eram questões cardíacas. Eles continuavam dizendo, Sr. Braden, Questões psicológicas. bem, agora eles chamam de somáticos. Bem, foi muito gentil, mas foi engraçado. Eles fizeram todos os testes e disseram, Sr. Braden, você está saudável. Disseram, não há nada de errado com seu coração. E eu disse, bem, o que estou sentindo? E eles disseram, somático. Este é o médico. Ele entraria e diria, não há nada de errado com você. Eu não sei porque você está aqui neste hospital, mas eu estava na emergência. Ele disse, eu sei porque você está aqui na emergência. E então ele saiu. Uma enfermeira entrou. A primeira coisa que ela fez, ela olhou para mim. Escuta, ela disse, o que está acontecendo na sua vida? E eu comecei a dizer as palavras, acabei de perder minha mãe. E eu não conseguia nem dizer essas palavras. E eu estava apenas soluçando. Eu nem estava chorando. Era como soluços ofegantes. Deus. E ela disse, você está lidando com um luto não resolvido. E eu disse, ok, sim, eu sei disso. Sem surpresa aí. Ela disse, luto. Não é que o luto seja ruim, mas o luto não resolvido pode realmente ter uma influência física nos pequenos músculos do peito ao redor do coração. E se você não souber o que está acontecendo, é bom verificar. Ela disse, você acha que está tendo um episódio cardíaco. Ela diz, luto não resolvido. Eu fui a um conselheiro de luto e fui embora. Nunca voltei. Alguém não resolveu seu luto. Através do aconselhamento de luto, redefinindo, e é diferente para todos. Para mim, tive que encontrar um senso de segurança, sabendo que meu protetor não estava mais no mundo. E digo isso porque sei que não sou o único. Outras pessoas têm essa experiência, mas é assim tão profundo e tão duradouro. Esses tipos de experiências entram em nossas vidas. A habilidade de resolver o luto é uma faceta da divindade humana. Se alguém está sentindo sintomas, sejam palpitações cardíacas ou não sabem se é luto ou não, ou estão sentindo ansiedade, talvez ataques de pânico, talvez Tudo isso. TDAH, talvez, você sabe, apenas pensamentos depressivos, coisas assim. O que acontece quando alguém está passando por algum tipo de problema mental ou emocional? Alteração em seus corpos. O que acontece quando alguém decide seguir o caminho médico ao invés de rota somática de cura? Responda de 2 maneiras. E isso não é separado da conversa que estamos tendo sobre a divindade humana. Vou voltar ao que estamos explorando agora. Só quero dar contexto e estrutura aqui. Estamos explorando e entrando nos detalhes do poder da divindade humana, por que a desejamos e o que acontece se a entregamos. Se entregarmos nossa humanidade, não teremos mais as habilidades que vou compartilhar agora. Então, isso faz parte da conversa. Primeiro de tudo,
Quando alguém sente isso, é sempre bom verificar porque você não sabe. 100%. Você não pode determinar. A menos que isso tenha acontecido no passado e você reconheça que aconteceu no passado. Você realmente não pode. É aterrorizante, Felizmente, é assustador. nós vivemos em uma cidade onde é uma pequena Santa Fé, Novo México. Não é grande, 80 mil pessoas. Você sabe, não é uma comunidade grande, mas nós tínhamos e eu tive bons cuidados médicos. Para responder à pergunta, precisamos entender o que realmente está acontecendo. Cada emoção que já tivemos em nossas vidas desde o momento, até mesmo antes de emergirmos para o mundo, através do canal de parto, enquanto ainda estávamos no útero. Cada emoção que sentimos tem um equivalente químico. Isso é chamado Candace Pert, foi a primeira médica formada em Harvard que vinculou emoção e produtos químicos no corpo de uma forma científica. Uau! Tive a honra de conhecê-la antes de falecer em 2013. Ela escreveu um livro chamado Moléculas de Emoção. Tenho certeza de que muitos dos seus espectadores estão familiarizados com isso. E ela identificou que esses produtos químicos são chamados de neuropeptídeos. Neuropeptídeos geralmente são criados pela emoção e eles se metabolizam pelo corpo. Nada demais. A menos que estejamos tendo uma emoção que não conseguimos resolver. Então, os neuropeptídeos, nossos corpos são muito inteligentes. Os neuropeptídeos permanecerão no corpo. O corpo realmente armazenará os neuropeptídeos e é aqui que fica realmente interessante. Nos órgãos, tecidos e glândulas que associamos ao nosso trauma. E todo mundo tem trauma. Todos têm trauma. O seu trauma, você pode ter um trauma. E eu olharia para ele e diria, qual é o grande problema? Porque meus filtros o interpretam de forma diferente. Ou eu teria um trauma e você olharia para ele e diria, vamos lá, Greg, supere isso e siga em frente. Porque seus filtros são diferentes. Mas todos nós temos traumas. E esses neuropeptídeos ficarão conosco 10 minutos ou 70. Uau! Até termos as ferramentas para resolver o trauma. Às vezes, eles podem te dar um pequeno empurrão para te lembrar de que ainda estão lá. Pode ser uma pequena irritação. Pode ser uma erupção no corpo, ou inflamação, ou inchaço. E tomaremos uma pílula ou passaremos um creme para fazer o sintoma desaparecer. Mas aquele neuropeptídeo ainda está lá. E então eles dirão, bem, talvez você precise de um pouco mais do empurrão. E então começamos a desenvolver sintomas que chamamos de doenças. Isso é tão fascinante para mim, porque a ciência está nos mostrando que raramente nossos corpos falham, raramente temos doenças. Da maneira como pensamos, temos isso. O que estamos vivenciando é nosso corpo na presença das condições epigenéticas que lhe demos para trabalhar. Pode ser nutrição, pode ser o ambiente. E o ambiente mais poderoso é o ambiente emocional. Mais de 90% é o ambiente emocional. Então, ao invés de dizer que nossos corpos estão quebrados, o que destrói a confiança que temos em nossos corpos? É útil dizer, o que estou dando ao meu corpo para trabalhar? Qual é o ambiente? E às vezes o ambiente emocional é subconsciente. No meu caso, era subconsciente. Eu tinha um medo subconsciente de não estar seguro. Porque eu não estava quando era criança. Mesmo que você estivesse na casa dos 60 anos naquela época e fosse adulto e pudesse logicamente dizer, bem, eu tenho recursos, tenho proteção, tenho um lar, tenho dinheiro, tenho segurança. Mas o menino dentro de você não se sentia seguro. Bem, faz sentido porque os primeiros 7 anos, em média, os primeiros 7 anos de vida humana, estamos em um estado alterado de consciência. É na verdade chamado de estado hipnagógico. O termo que os psicólogos usam onde temos poucos, se houver, filtros, estamos absorvendo. Padrões de comportamento dos nossos cuidadores. Esta é a forma da natureza nos preparar para a vida. A natureza acredita que estaremos no mesmo ambiente que nossos pais. Aprendemos com nossos pais em como lidar com conflitos, e como tratar as pessoas de quem gostamos, e como tratar as pessoas de quem não gostamos. Nós os imitamos. Nós imitamos. Consciente e subconscientemente, esses são os programas até os 7 anos de idade. Os jesuítas sabiam disso. Talvez você já tenha ouvido outros palestrantes falarem sobre isso. Eles diziam, dê nos seus filhos, porque era uma organização masculina. Entregue nos seus filhos até os 7 anos, e eles serão nossos para sempre. Uau! Então o que eles quiseram dizer? Entregue-os para nós por esses primeiros 7 anos. Eles podem voltar para casa para você. Mas eles não vão querer, porque serão doutrinados nos padrões dos jesuítas, e sua vida doméstica não fará mais sentido.
Esse é um exemplo de como os primeiros 7 anos de vida são poderosos. É a programação, né? Certo? É programação. Então, os neuropeptídeos podem permanecer no corpo o tempo que precisarem. E existem técnicas de respiração, coerência coração-cérebro. Eu conheço meu irmão Joe Dispenza, ele e eu já ensinamos juntos e usamos essas técnicas. Existem todos os tipos de EFT corporal e terapia de memória corporal. E isso é uma conversa completa. Mas há muitas maneiras de resolver isso. E é fascinante para mim porque quando resolvemos, através de uma sessão de respiração, por exemplo, os neuropeptídeos são feitos de substâncias químicas do corpo e elementos minerais. E você começará a sentir um gosto metálico na boca ou na urina. Sua urina terá um cheiro estranho porque não é a urina típica. São produtos químicos. Ou suas lágrimas ou seu suor terão um sabor diferente e terão um cheiro diferente. Você suará e cheirará diferente quando estiver passando por isso, porque agora esses neuropeptídeos estão se metabolizando pelo corpo, através das secreções corporais. O processamento está saindo. Secreção corporal. Então são lágrimas, suor, saliva, Fluido fluidos sexual. sexuais, fezes, todas essas coisas é como liberamos. Uau. Oh, não é fascinante? Isso remonta ao poder. Divindade humana. É uma parte de nós que é atemporal, não envelhece, é onisciente. É a parte de nós onde a nossa cura começa. E o que a ciência está mostrando é que a divindade não vive, esses padrões não vivem em nosso corpo. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Já era interessante, agora vai ficar realmente interessante. Eles não vivem nas células dos nossos corpos. As células dos nossos corpos, os neurônios, o DNA e as membranas celulares, literalmente são antenas. Essa melodia nos sintoniza com um lugar energético no campo que sustenta toda a existência, que agora sabemos, a ciência confirmou isso no ano de 2012, que o supercondutor do CERN, eles realmente anunciaram isso no dia 4, 5 de julho na América, de 2012, que existe um campo que sustenta toda a existência. 2022, o Prêmio Nobel da Paz. E não, em física, o Prêmio Nobel de Física foi dado aos físicos que confirmaram que neste campo tudo está conectado. Emaranhamento. Sério? Que campo é este em que estamos É vivendo? um campo energético e nós somos esse campo. Cada ser humano, o humano médio tem cerca de 50 trilhões de células no corpo, aproximadamente, mais ou menos. Você tem mais células do que eu, porque é mais alto do que eu. Ok. E cada uma dessas 50 trilhões de células tem cerca de 100 trilhões de átomos. E cada um desses átomos está fazendo isso. Está emergindo daquele campo e colapsando naquele campo a cada nanosegundo do dia, como agora neste nanosegundo. E enquanto emerge do campo, está moldando nossos corpos para se encaixarem no modelo, que mantemos em nossa consciência de quem somos. E é por isso que a cura é possível. Isso é louco. É por isso que a cura espontânea é possível. Quando mudamos a forma como pensamos e sentimos, mudamos esse modelo, mudamos o template. E essa informação agora preencherá um novo e mais saudável modelo. E tudo isso está muito bem documentado. A ciência conhece os fragmentos. A ciência hesita em reuni-los porque conta uma história que muitos cientistas relutam em aceitar. O que é isso? A história é que não somos o que nos foi dito. Somos mais do que fomos levados a acreditar. E essa é a essência do porquê escrevi este livro. Sim. Vou responder a essa pergunta para você agora mesmo. O que vou dizer é o seguinte: Luiz, há algo dentro de nós humanos. Isso é tão poderoso, é tão bonito, é tão antigo, é tão precioso, que existem organizações no mundo hoje em dia, e sempre existiram sociedades no passado também, e elas farão de tudo para nos proteger daquela parte de nós mesmos, porque é onde encontramos nosso poder. Quando estamos em nosso poder, nós estamos menos vulneráveis ao medo. E o medo, acho que você vai concordar, é provavelmente a maior mercadoria em um mundo que está se movendo em direção à capacidade de criar autoridade e centralizar essa autoridade. No mundo, isso é a nossa divindade. É por isso que somos o prêmio. Nós somos literalmente o prêmio. E eu quero tornar esta conversa relevante para nossos espectadores, porque muitas pessoas, elas nos escrevem e vemos os comentários e dizem: ok, vocês sabem, essas conversas são legais. O que isso tem a ver com o mundo? O que isso tem a ver com a minha vida agora? Sim, o mundo lá fora.
Então aqui está o que isso tem a ver com o mundo em que estamos vivendo. Aquela parte de nós que é tão bonita, poderosa, antiga, preciosa. É a razão para tudo o que estamos vendo acontecer no mundo. Aqueles que estão no poder não vão parar por nada para nos distrair e manter-nos desviados. Nações irão guerrear contra nações. Sistemas econômicos irão colapsar. Pandemias serão liberadas. O clima será manipulado. Nações irão ascender e cair. Tudo em um esforço para nos distrair. Uau! Porque nós somos o prêmio. O corpo humano é o prêmio, porque nossa humanidade é o elo com nossa divindade. É por isso que comecei a falar sobre uma batalha antiga. Há uma batalha antiga entre o bem e o mal. E o mal significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Mas o mal supremo é impedir o humano de alcançar sua divindade. Quando somos impedidos de acessar nossa natureza divina, nossa capacidade de amar sem medo, de perdoar, de curar, de imaginar, de inovar, de criar, isso é uma forma de mal. E essa é uma forma que está ocorrendo agora, nesta janela de tempo de 2030. Esse é o período de tempo em que se propõe que nossa humanidade, nossa biologia, seja substituída por tecnologia, com IA, com chips de computador, substâncias químicas no sangue que imitam os sistemas que fazemos, com sintéticos, chips de computador no cérebro nos ligando aos computadores agora. E é uma maneira muito diferente de pensar. Agora sou um pensador de sistemas. Então eu olho para o quadro geral para entender onde o nanosegundo da minha vida se encaixa nesse quadro maior. E então eu deixo ir. Não precisamos saber nada disso. Mas quero que as pessoas saibam que o que estamos vendo não é um mundo louco, é insano. Não é loucura. Há um método, há um sistema, há um processo. E não vai durar para sempre. É essa pequena janela de tempo onde você vê os poderes estabelecidos competindo por posição. E nossa humanidade é um problema. Uau! Porque somos seres tão poderosos e ninguém está dizendo isso aos nossos filhos. Nossos filhos estão sendo informados de que são formas de vida com falhas, que precisam de algo fora de si mesmos para serem a melhor versão de si mesmos e competir nos negócios e no mundo. Então nossos filhos estão dispostos a se entregar à realidade virtual, aos chips de computador. Como alguém, Greg, começa a acreditar que é digno e merecedor de um amor incrível, de abundância e saúde. Estamos fazendo isso Mesmo agora. que tenham Simulation. uma história horrível, mesmo que seus pais os tenham Conhecimento abandonado, abandone-os. abusado, que tenham sido traídos, enganados, roubados, fisicamente, sexualmente, emocionalmente abusados repetidamente, quando sua realidade era algo doloroso e sofrido. Como podem acreditar que são dignos de olhar para todas as coisas ruins que aconteceram com eles? O que você acabou de descrever é a oficina da vida. É aí que a oficina começa. Mas a oficina tem que começar com a história, Lewis. Não somos o que nos foi dito. Somos mais do que nos fizeram acreditar. Precisamos de razões para pensar de forma diferente sobre nós mesmos. Posso estar com uma plateia. Eu posso dizer, vocês são seres poderosos. Eu já vi isso 1 milhão de vezes com 1 milhão de palestrantes. As pessoas têm um caderno assim como você tem aí. E eles escrevem assim como você está escrevendo agora. E eles dirão, eu sou poderoso, eu sou um poder. E então eles vão olhar para cima e dizer, sim, o que vem a seguir? Porque Nada. não significou nada. Se eles não acreditam, Exatamente. não significa nada para eles. Então você Conhecimento precisa é da poder. história, mas há crença nessa Bem, história. uma das razões pelas quais eu valorizo o lado esquerdo do cérebro é que todos têm um lado esquerdo do cérebro que, em certo grau, cada um aprende de maneira diferente. Nem todos aprendem da mesma forma. Nem todos querem ouvir tudo que acabei de compartilhar com você. Se alguém está procurando um motivo para pensar de forma diferente, estão dizendo, Greg, me dê um motivo para pensar de forma diferente. Sobre mim estou compartilhando com você no livro muito mais detalhes, mas estou compartilhando a ciência. Isso nos mostra que somos uma tecnologia soft. Não somos uma forma de vida biológica frágil e falha, sujeita a defeitos. Temos muito poucos defeitos. Nosso corpo funciona com o que lhe é dado para trabalhar. Nosso corpo é um reflexo. Candice Pert, a médica de Harvard, disse isso. O shopping mata o movimento. Moléculas de movimento, sabe? Ela realmente disse que seu corpo é sua mente subconsciente, porque o que você acredita sobre si mesmo está criando os produtos químicos no corpo que... Não é fascinante? Pois é, realmente é. Seu corpo é sua mente Seu subconsciente. corpo é sua mente subconsciente. Isso significa o que você pensa e acredita sobre si mesmo. Consciente e subconscientemente. Você cria dentro do seu corpo. Então, quando criança, tive que conciliar o que sentia, o que chamaria de meu compasso da alma, porque isso não era apoiado na minha comunidade.
As pessoas não falavam assim quando eu era criança. E isso me levou a uma jornada para entender a mim mesmo. E isso me levou a uma jornada para entender nosso passado. Levou a uma jornada para entender. Eu tinha duas, não sei como estamos de tempo. Posso compartilhar algumas histórias? Certo, sim. Duas histórias muito poderosas. Uma experiência quando eu tinha 14 anos. Então agora eu saí de casa, estou morando com minha banda e vou ver meu primeiro show de rock. Era um grupo chamado Jefferson Airplane. E a vocalista era uma mulher incrivelmente linda chamada Grace Slick. Ela ainda está viva. Eu sentei na primeira fila e gritei para Grace Slick, dizendo o quanto a amava. E ela me ignorou completamente. Mas eu assisti. Naquele lugar havia cerca de 30 mil pessoas. Uau! E eu os observei emocionado pelo que um casal fez naquele palco. Mas é o seguinte, o concerto acabou e nós saímos. E todos precisavam de algo para recriar essa experiência. Naquela época, havia fitas de 8 faixas ou álbuns. Eles precisavam de algo para recriar isso. Aquela sensação, aquela Algumas emoção. semanas depois, tive outra experiência. E não estou dizendo que estou de acordo com a mensagem. Havia um evangélico chamado Billy Graham, um orador poderoso e influente. Ele falou para 70 mil pessoas no estádio Kansas City Athletics, um estádio ao ar livre. E aqui está a diferença. Quando aquelas pessoas partiram, eles se sentiam de forma diferente sobre si mesmas. Elas não precisavam de nada para recriar o sentimento, porque as palavras dele ajudou elas a sentir. E sentir e ver a si mesmas de maneira diferente do que antes de ouvirem isso. Uau! O que reconheci quando criança, não sei exatamente como vou fazer isso, mas acho que há uma maneira das nossas palavras. As palavras são tão poderosas. Quero dizer, quando você pensa sobre o que fazemos com palavras, respiramos o ar de fora de nós. Convidamos isso para dentro dos nossos corpos. Começamos a agitar nosso diafragma. Empurramos o ar de volta, na direção de onde acabou de descer, e enquanto se move de volta, começamos a vibrar nossas cordas vocais. Da maneira certa, escute isso, para refletir os Fascinante. pensamentos e sentimentos que temos como ondas acústicas, para que possam sair de nossos corpos e atingir a pele e os tímpanos de outro ser vivo, transmitindo nossas experiências mais profundas e íntimas. Você sabe o quão poderoso isso é? E ninguém nos diz isso. Ninguém nos diz isso. E assim, estamos expressando uma frequência com base nas palavras que usamos, nos sons que usamos, e que toda pessoa está recebendo essa frequência. Tudo começa com um pensamento. Ninguém pode ver nosso pensamento, mas estamos convertendo o pensamento em ondas acústicas fascinante. através do ar que estamos forçando de volta. E a capacidade de modular nossas cordas vocais da maneira certa para criar esses padrões acústicos. E então, eles deixam nossos corpos. Minhas palavras deixaram meu corpo. Agora, elas estão caindo em você. Elas estão tocando sua pele, estão tocando seus tímpanos. E você, seu sistema nervoso, agora está interpretando meus pensamentos. E somos tão bons nisso que não pensamos duas vezes. Sim. É assim que somos poderosos. Qual é a frequência das nossas palavras e como isso nos apoia ou nos prejudica? Não são tanto as palavras em si, mas o significado que damos a elas. Essa é a chave. Então é a o significado interpretação que das damos à palavras. palavra que contamos a nós mesmos sobre nós mesmos e acreditamos, temos que acreditar, ou que outras pessoas instilam em nós antes dos 7 anos de idade. Você mencionou essa história no começo. Você e seu irmão cresceram no mesmo ambiente, mesmos pais, mesma escola, mas vocês têm vidas diferentes e interpretaram as coisas de forma diferente. Como alguém pode aprender a romper uma interpretação de que viveu uma vida de dor, tristeza e sofrimento? Não negar a experiência que aconteceu com eles, mas não definir seu futuro e impedi-los de alcançar a abundância que desejam criar em sua vida. Essa é a beleza do nosso humanismo e da nossa divindade. Temos a capacidade de escolher. Devemos aceitar a responsabilidade com essa escolha de não sermos definidos pelo nosso passado. Isso foi uma escolha consciente que fiz. Quando eu era jovem, olhava para a vida do meu pai, olhava para a destruição emocional, olhava para o que isso estava fazendo comigo. E eu disse, agora, meu irmão mais novo, e eu amo meu irmão, e se ele estiver assistindo a isso, não falo com você há um tempo, irmão, mas eu te amo. Ele carrega essa mágoa. E permite que isso defina a sua vida. E assim, todas as desgraças, e isso não é nada novo, você já ouviu isso,
todas as desgraças, os relacionamentos ruins, os empregos ruins, seja o que for, é culpa de outra pessoa. Você sabe, você está olhando ao seu redor pelos motivos, e isso é uma mudança fundamental em entender a nossa relação com o mundo. Devemos escolher, conscientemente ou subconscientemente. Não estou dizendo que é sempre uma escolha consciente, mas em algum nível escolhemos ser definidos pelas circunstâncias do passado ou escolhemos nos libertar. A divindade humana nos permite fazer isso. Se não tivermos nossa divindade humana, a capacidade de inovar, imaginar, criar, amar, todas essas são facetas da divindade humana. Você começa a ver por que é tão importante para nós. Para preservar, reivindicar nosso humanista, nossos corpos, eu acho que talvez o maior. A tarefa que nos é dada como humanos é honrar, preservar, proteja o dom dos nossos corpos, porque uma vez que entregamos nossa humanidade à tecnologia, nunca a recuperaremos. Uma vez que entregamos nossa humanidade, uma vez que entregamos nossa biologia, nunca a recuperaremos. E nos tornamos algo muito diferente. É sobre isso que Ray Kurzweil está falando, e é sobre isso que os outros estão falando. Mas se resume a algo ainda mais profundo do que isso. E se você vai fazer um resumo, talvez este seja o resumo. Porque nem todo mundo está interessado no bem e no mal. Nem todo mundo está interessado na tecnologia e tudo mais. Se resume ao amor. A pergunta que todos nós nos fazemos: amamos a nós mesmos o suficiente para aceitar o presente de nossa humanidade? E a responsabilidade que vem junto com o ser humano e a nossa divindade, expressando-a destemidamente neste mundo. Essa é a pergunta que todos estamos nos fazendo. E sem uma resposta verbal, as escolhas que fazemos, a política que escolhemos, os sistemas médicos que escolhemos, a comida que comemos, as guerras que criamos ou a paz que criamos, são a resposta a essa pergunta. Todos estamos respondendo agora, mas como você pode respondê-la se não conhece o contexto? Então eu vou voltar. Bem e mal. Uma batalha entre o bem e o mal. Esta é uma batalha muito diferente. Você não vence esta batalha. Não é o tipo de batalha que se vence lutando. Nós não queremos vencer, queremos triunfar. E a maneira como triunfamos, e esta é a beleza, você não precisa saber nada disso. A maneira como triunfamos é vivendo a melhor versão de nós mesmos. Vivemos nossa humanidade. Vivemos nossa divindade. Amamos sem medo, inovamos, criamos, perdoamos sem expectativa. Quando fazemos esse perdão, fazemos todas essas coisas. E ao fazer isso, isso é exatamente o oposto. O mal quer nos derrotar separando-nos dessas expressões. Quando as vivemos, triunfamos. Uau! E acho que essa é a beleza de onde estamos agora. Isso faz sentido? Mas se alguém eu disser, estiver faz sentido para mim, claro. ouvindo e pensando, sabe, eu tive uma vida difícil. Eu tive uma vida dura. Claro. Tenho certeza de que você pode pensar em alguém na sua vida que esteja se apegando a essa história. Talvez seja validado, certo? Como se pudessem validar isso, e foi realmente desafiador para eles. Claro. Se tentarmos simplificar os passos, talvez as ações e a prática possam levar muito tempo, energia e esforço consciente. Mas se pudermos simplificar os passos, se alguém estiver se sentindo completamente preso ou quebrado em seus relacionamentos, situação financeira, carreira, e simplesmente sentir que energeticamente as coisas não estão funcionando para mim, não consigo criar a vida que quero. Estou ouvindo você dizer que devemos proteger e preservar nossos corpos, mas estou tomando drogas porque está me ajudando a lidar com todo esse estresse. Estou usando álcool, pornografia, vício, porque estou exausto. Quais seriam os passos práticos que eles poderiam começar a aplicar em suas vidas para transformar uma história e um passado de sofrimento ou tristeza em paz, liberdade e abundância financeira e emocional em suas vidas? Essa é realmente uma boa pergunta. E o que estamos fazendo agora é a resposta a essa pergunta. Tem que começar sabendo que você tem uma escolha, antes de tudo. Eu sei Muitas que pessoas você tem acreditam uma que não há escolha. escolha, porque foram condicionados e doutrinados a acreditar que são vítimas impotentes de um mundo ao seu redor, sobre o qual não tem controle, e que são uma forma de vida falha que precisa de algo fora de seus corpos. Então, conhecimento é poder. Você tem que estar disposto a abraçar a profunda verdade de sua humanidade e divindade. É muito difícil romper esses padrões se você não estiver disposto a aceitar a verdade sobre sua humanidade e o poder e responsabilidade que vem com o ser humano nesta terra.
E somos dados muito poucos motivos para fazer isso, Lewis. Em nossas vidas, na escola, as crianças recebem muito poucos motivos para fazer isso, e é por isso que elas perderam o respeito, em muitos casos, pelos seus corpos. Eles não têm uma noção de futuro, porque a doutrinação diz a eles que vivem em um mundo sem esperança. É isso que estão ouvindo. Agora, eu, com exceção das drogas, éramos mais do que pobres. Meu pai finalmente foi embora. Ele foi embora quando eu tinha 10 anos, felizmente. Difícil para minha mãe, criando dois meninos. Ela não tinha um emprego. Isso foi em 1960, início dos anos 60. Norte do Missouri? Onde você Sim, estava? no norte do Missouri, logo ao norte de Kansas City, Missouri. Noroeste do Missouri. Noroeste do Missouri, sim, eu menti sobre minha idade. Trabalhei em uma usina de cobre para poder ser um trabalhador sindicalizado. Depois da escola, trabalhei em horário sindical, das 16 horas às 4 horas. Eram turnos de 12 horas. Moramos em habitação subsidiada pelo governo durante a maior parte da minha adolescência, até eu sair. E então fui forçado a voltar. Aos 14 anos, saí. O tribunal interveio e disse: você precisa voltar até fazer 18 anos ou se tornar um tutelado do Estado. Então eu voltei. Nós morávamos em habitação subsidiada pelo governo. É uma daquelas coisas, você pode ouvir as palavras de milhões de pessoas diferentes. Você tem que encontrar uma razão para se tornar mais do que as circunstâncias do seu passado. Você tem que encontrar essa razão por si mesmo. E é por isso que a informação é mais do que apenas dados. Quando eu posso mostrar a alguém o potencial dentro de seus corpos, para vê-lo de forma diferente, quando posso mostrar a alguém qual é realmente a divindade deles e que é tão valiosa, que as nações criarão guerras para nos desviar e distrair. O que há dentro de nós que poderia justificar tanto sofrimento? É porque somos tão valiosos e preciosos. Eu posso te contar outra história. Não tenho ideia de como estamos no tempo. Estamos bem? Para concluir rapidamente, o primeiro passo é saber que você tem uma escolha. Está bem? Conhecimento é poder. E então a história se encaixará nisso também. Você precisa saber que tem a escolha. Acho que a segunda coisa que você disse foi a necessidade de estar disposto a acessar sua divindade e humanidade. Reconhecer que o potencial está lá e que somos uma forma de vida rara, preciosa, bela, antiga e sagrada. Ninguém está dizendo isso aos nossos jovens. Sabe, vemos isso em tradições religiosas, onde o corpo humano é frequentemente chamado de templo. Você vê isso. E em tradições bíblicas e outras tradições dessa perspectiva, se alguém é biblicamente inclinado, acho que é 1 Coríntios 13, acho, que diz: não sabeis que sois o templo de Deus. O que isso significa? Bem, nós vamos ao Egito, nós vamos à Grécia, nós vamos a muitas dessas civilizações antigas. Quando eles constroem templos, eles os constroem em camadas. E o santuário mais íntimo é onde os segredos mais preciosos e a sabedoria são sempre guardados. Por exemplo, a Arca da Aliança no Templo de Salomão não estava como na entrada. Quando você entra, você tinha que passar por camadas para chegar às câmaras. E apenas certas pessoas tinham permissão para entrar lá. Bem, dessa perspectiva, se o corpo humano é um templo. Aquelas tradições antigas, aquele santuário mais íntimo, é chamado de Santo dos Santos, é o termo que é dado. O Santo dos Santos, é onde a arca era guardada. No Templo de Salomão. Nós, como um templo do corpo humano, não temos um Santo dos Santos. Temos 50 trilhões de santos dos santos, porque o núcleo de cada célula do nosso corpo contém a informação que nos lembra que não somos o que nos foi dito. Somos muito mais do que fomos levados a acreditar. E quando você começa a pensar em si mesmo dessa forma, agora eu concordo, se você está em baixa, sem dinheiro, exausto, desempregado. Quero dizer, esses são conceitos importantes. Quem tem tempo para isso quando você está apenas... Difícil superar isso. Mas não é impossível porque somos humanos. Somos humanos e temos uma escolha. E é isso que nos diferencia de todas as outras formas de vida. Agora, existem técnicas que ensinamos. E alguns dos seus outros convidados também falaram sobre isso. Por exemplo, você não pode mudar o que aconteceu. Eu não posso mudar a dor do meu passado. E o que eu experimentei não é nada comparado ao que muitos dos meus irmãos e irmãs neste planeta experimentaram. O trauma cria produtos químicos no corpo.
Existem técnicas para liberar esse trauma. E uma vez liberado quimicamente, o que permanece são os remédios emocionais. Não faz muito sentido passar pelos remédios emocionais. E dentro do contexto de trauma químico no corpo, eu recomendaria Primeiro, libere-o fisicamente. Eu recomendaria isso. explorar técnicas para liberar o trauma e o que encontrei como mais eficaz. Fazemos isso em nossos programas de 4 dias, mas quero que as pessoas saibam que estão disponíveis. Existem formas de trabalho respiratório. O trabalho de respiração é um lubrificante. É um lubrificante emocional que libera esses neuropeptídeos para se moverem pelo corpo. Existem técnicas de liberdade emocional e FT, Emotional Freedom Techniques. Para algumas formas específicas de trauma, o toque. A batida, né? Técnicas que as pessoas têm usado, a terapia pode funcionar até certo ponto. E eu quero apoiar essa afirmação. Em 1991, cientistas descobriram 40 mil células especializadas no coração humano que foram descobertas. Elas sempre estiveram lá, mas ninguém pensou em procurar porque são essencialmente neurônios. Por que você procuraria um neurônio que sabe que está no cérebro? Por que você olharia para o coração? Bem, eles encontraram uma rede neural no coração. Uau! Então isso significa que quando temos um trauma, nós experimentamos isso em 2 lugares. E a rede neural no coração pensa, sente, lembra e emite emoções independentemente do cérebro craniano. Isso significa que o trauma que vivenciamos ao longo de nossas vidas, inclusive eu, vindo de uma família abusiva e alcoólatra. Esse trauma está enraizado, se não foi resolvido, em ambos os lugares. Então eu posso ir a um terapeuta e falar sobre meu trauma a partir da polaridade do meu cérebro esquerdo e direito. Isso é o ego. E o cérebro, por ser um órgão de polaridade, faz o que sempre faz. O cérebro sempre verá seu trauma em polaridade. Bom, mal, certo, errado, sucesso, fracasso, digno, não digno. Isso é o que o cérebro faz. A beleza de poder acessar o trauma a partir do coração é que o coração não está em polaridade. E existem técnicas chamadas, por exemplo, de coerência coração-cérebro. Alguns dos seus convidados falaram sobre isso. Eu conheço meu irmão, doutor. Joe, ele e eu costumávamos ensinar juntos. Eu estava usando meus programas. Ele começou a usar seus programas. Foi muito bem sucedido. Ele levou isso anos-luz à frente. Onde estávamos trabalhando juntos no passado. Porque funciona. E quando você pode começar? Viver o trauma sem o julgamento, a polaridade de estar certo ou errado, ou a bondade. Como eles puderam fazer isso comigo? Ou fui traído? Ou como ela pôde fazer isso? Ou como ele pôde? Isso é o que nos mantém presos no trauma. Porque eles não entendem por que alguém poderia fazer algo tão ruim. Bem, isso é o ego. Isso é a emoção. Mas para curar não precisamos entendê-la. O que estamos fazendo é liberando-a. E a beleza do trabalho de respiração, a beleza do trabalho de coerência, é que você não precisa dizer nenhuma palavra. Você não precisa descrever isso para alguém. Você não precisa reviver isso. Porque toda vez que você revive esse trauma, o que você está fazendo é fortalecendo a rede neural que está retendo esse trauma. E o que você realmente quer fazer é liberar os neuropeptídeos que foram criados a partir disso. Quimicamente e fisicamente. Sim. Então, ser capaz de liberar fisicamente esse trauma é onde eu, pessoalmente, na minha jornada, o que estou descrevendo para você é a minha jornada. E a partir disso, sabendo que estamos quimicamente livres do trauma, há um componente emocional que diz: você se sente diferente. Você sente um alívio. Cara, o que eu convido as pessoas a fazerem em nossos programas de 4 dias é tirar uma foto de seus próprios olhos antes de passarmos por esse processo. E o processo envolve o que estamos fazendo agora. É informação para dar-lhes razões para pensar de forma diferente, são técnicas e a respiração e outras coisas que acompanham isso. E depois tire fotos novamente. Não estou dizendo que é fácil, quero dizer, essas pessoas eu respeito. Eu Eles simplesmente mergulham amo fundo. e respeito elas. Cara, Eles mergulham é lágrimas, ranho por todo o rosto, sabe? Gritando tudo isso. Sim. Tela você já passou explodindo. por isso, claro. Claro. E através de tudo isso, os olhos deles. Claro. Perfeitamente claro, Sim, é louco. brilhante e reluzente. E eles estão tão felizes e dizem: meu Deus, eu não sabia. Estão tão acostumados com o peso do trauma que esqueceram como são na ausência desse fardo. Cara, é tão incrível. Pode acontecer tão rápido. Quando você aprende a acontece liberar o rápido. trauma fisicamente, você se sente como uma nova pessoa. Agora, o que estou ouvindo você dizer é que primeiro você precisa aprender como. Você precisa aprender a entender, mas também precisa liberar
e liberar quimicamente, fisicamente, Tongwei. Mas então, como você vincula isso emocionalmente para que as emoções não voltem? Você nunca mudará o que aconteceu com você no passado. O que muda é a importância, o significado que você dá a essas experiências. Como Viktor Frankl, Exatamente. vive para encontrar um sentido. Você sabe, parte da minha descendência, eu sou de sangue hebreu, mas nossa fé foi negada nos anos 50, porque as pessoas tinham medo. Foi logo após a guerra. Perdemos família no Holocausto, então foi negada. E parte do meu sangue é Cherokee. Cherokee também foi um holocausto. Eles foram vítimas da experiência da Trilha das Lágrimas. Epigeneticamente, essas coisas são passadas para frente. E eu não posso mudar o que aconteceu, mas eu trabalhei e vou continuar. Não é um evento. A cura nunca é um evento. É um processo. Jornada. É uma jornada. Já estamos curados, ou não estaríamos aqui. E estamos buscando níveis mais profundos de cura. E acho que isso é importante para as pessoas. Para perceber que nossos corpos são programados para curar. Nós estamos constantemente curando. Curar é a nossa natureza. Cada órgão do corpo humano está agora documentado com a capacidade de parar o dano causado, reverter esse dano e realmente curar e regenerar telômeros, por exemplo, no DNA. Mesmo os órgãos que nos disseram que não podiam, tecido pancreático, tecido cardíaco, tecido cerebral, nos disseram que não podiam. E todos eles foram documentados com a capacidade de fazer isso, Lewis. E aqui está o truque. Há um truque. Eles têm que receber o ambiente para iniciar essa cura, para criar essa cura. E o ambiente é o ambiente emocional que tem o maior impacto. Temos que sentir que somos dignos dessa cura. Divindade. É a razão pela qual vale a pena. E entendemos nossa natureza divina. E isso, novamente, não tem nada a ver com religião. As pessoas vão associar isso à religião se quiserem. Tudo bem, tudo bem. Mas volte à definição, a habilidade de transcender limitações percebidas. Esse é um aspecto poderoso, poderoso. Mas se nosso passado continuou a nos definir e criamos a crença de que somos indignos por causa de tudo o que aconteceu. Sim, Como então nós, depois de décadas pensando algo, começo a acreditar, na verdade, eu não sou indigno da maneira que meus pais me disseram, ou que esse ex me disse, ou que meus professores me disseram, ou meus amigos, ou meus irmãos mais velhos. Eu não sou indigno, eu sou digno. Como realmente acreditamos nisso depois de décadas de programação e bloqueando nossa divindade e nossa liberdade? é isso que estamos falando. Você tem que saber que há uma possibilidade, outra possibilidade, é isso. Então, um monte de... Apenas fé? Não é fé. Muitas pessoas desprezam o conhecimento. Elas dizem sim, eu não quero. Apenas me diga o que fazer, me diga Certo. o que fazer. O conhecimento é um código. Uma vez que você vê um potencial sobre o seu corpo, não pode deixar de ver. Agora você tem uma escolha. Você pode negá-lo. Temos livre-arbítrio. Podemos negar a divindade. Todos têm divindade, mas nem todos irão expressar sua divindade. Temos a capacidade de negar nossa própria divindade, e muitas pessoas o farão. Dirão que não são dignos, que não têm o poder. Podemos ter nossa divindade tirada de nós por aqueles que têm poder sobre nós, condicionado a sair de nós. E isso acontece através de um relacionamento familiar abusivo. A tecnologia pode roubar nossa divindade. Porque pense nisso, a divindade não habita o corpo. Precisamos ser capazes de nos comunicar com a parte de nós que não vive aqui. A ciência está lutando com isso. Como o neurônio sabia jogar Pong, há uma parte daquele jogo que não está no neurônio. Há uma parte de nós que não está no corpo. É isso que está nos dizendo. Portanto, temos que ser capazes. É por isso que agora, mais do que nunca, quero dizer, sempre é importante estar saudável. Nos próximos 5 anos, precisamos ser mais saudáveis do que nunca, porque precisamos de cada partícula, cada grama de nossa biologia, nossa humanidade, para que possamos expressar plenamente nossa divindade, para que possamos amar. Vamos amar este mundo. Vamos amar este mundo até que se transforme em um novo mundo. Vamos amar este mundo até que se cure. E há um componente sobre com quem você se cerca. Você quer transcender sem julgar, mas se você quer transcender um passado violento ou doloroso, então você busca comunidade, busca apoio. Comunidade pode ser uma pessoa, não precisa ser um ashram, sabe? Para algumas pessoas é, que apoiará a sua visão consciente ou inconscientemente. Fim, nós fazemos isso na vida.
É sobre isso que são os relacionamentos. Nossa principal diretriz é ser completo. Todos nós buscamos a completude e vamos buscá-la em relacionamentos com outras pessoas que possuem os padrões energéticos que perdemos, entregamos ou nos foram tirados por aqueles que têm poder sobre nós. Diga isso mais uma vez para as pessoas. Buscaremos nossa plenitude estando em relacionamentos. Deixe-me dizer e eu explicarei. Ao estar em relacionamentos com aqueles que têm partes de nós que perdemos, demos ou nos foram tiradas por aqueles que têm poder sobre nós. Então agora estamos falando de impressões energéticas. Então, quando encontramos um parceiro, realmente dizemos as palavras. Diremos, cara, eu me sinto muito bem quando estou com você, ou me sinto completo. Ou você é minha melhor metade, ou me sinto inteiro. E estamos sendo muito honestos porque quando estamos com eles, pense nisso como um quebra-cabeça. Por exemplo, meu pai tentou me caluniar e diminuir minhas capacidades através de críticas. E ele conseguiu até certo ponto, mas eu não acreditei muito nisso. Eu, como músico, procurei uma comunidade. E quando eu estava com outras pessoas que acreditavam em si mesmas e tinham coragem de subir naquele palco, possuir aquele palco, pegar aquela guitarra e soltar aqueles vocais, eu me sentia muito inseguro. Você fez uma incisão ao redor. Inseguro porque me ensinaram que eu não era digno disso. E ao estar ao redor de outras pessoas, você sabe, não precisa ser uma relação íntima sexual. Pode ser. E é aí que geralmente aprendemos mais rápido, porque essa intimidade vai direto ao cerne da essência do nosso ser. Os químicos, certo? Então estamos buscando essa completude. E acho que se alguém deseja essa cura, permanecer em uma comunidade com outras pessoas que têm baixa autoestima, baixa visão de si mesmas, que odeiam seus corpos, acordam de manhã, e na verdade, algumas pessoas dizem a si mesmas que odeiam seus corpos, e tudo o que eles querem fazer é sair dali. Elas querem sair deste planeta. Isso não é propício à cura, e na verdade, existe um componente energético, Lewis. Existe uma consciência, um componente energético. O Instituto de HeartMath, com o qual trabalho desde o ano de sua fundação, 1994-95. Não sou empregado deles, mas eles me empoderaram como um autor independente, porque eu entendo a tecnologia deles para usá-la. E uma das coisas que eles descobriram é que ao redor de cada coração físico há um plano energético. Existe um campo que se estende entre 1 e 2 metros. Uau! E eu perguntei a eles uma vez, eu disse, cara, se o coração é tão poderoso, por que ele para a 2 metros? E eles disseram, bem, essa é a limitação do equipamento. Eles disseram, no nível quântico, provavelmente, nossos corações estão influenciando o mundo ao nosso redor em um nível infinito no nível quântico. Mas aqui está o que isso significa. Você e eu estamos a cerca de 1 a 1,5 metros. Estamos compartilhando um campo de coração agora. E eu te amo, irmão. Sim. Estou te amando agora. Agradeço. E sinto o seu amor e apoio. Então, quando você está se recuperando, é bom se cercar de pessoas que têm uma mentalidade mais saudável. Quero dizer, não acho que ninguém seja 100%, mas que tenham uma mentalidade mais saudável. De si mesmo e um profundo respeito e reverência pela vida e pelo próprio corpo. Esse campo vai influenciar seu corpo. É uma daquelas coisas sobre as quais posso falar, mas você precisa experimentar. E aqui está como será a sensação. Você vai começar a se sentir diferente. E de repente, alguém vai te oferecer um comprimido de LSD ou uma Coca-Cola. E algo em você vai dizer, sabe o quê? Isso não é para mim. Essa mudança é o despertar dessa divindade e um profundo respeito e apreço pelo corpo humano. Porque todos sabemos que estamos aqui. Se você está aqui agora, estamos aqui por um momento realmente especial para advogar por nossa divindade na presença de um campo. Se você quiser pensar dessa forma, que querem roubá-la de nós, estamos aqui para reivindicá-la. E essa pequena mudança, ou talvez alguém lhe ofereça um hambúrguer grande e gorduroso. E grandes batatas fritas gordurosas com um monte de ketchup, que você teria feito qualquer coisa por isso uma semana antes. E você olha para isso e seu corpo se sente diferente. E você tem que ouvir isso porque é seu corpo dizendo, eu valho mais do que esta comida vai fazer ao meu corpo. A refeição não é apenas para preencher o espaço vazio. A refeição é sobre nutrir o presente da minha biologia, o presente do meu templo. Cada um usa palavras diferentes. Claro.
Esses pequenos sinais começam a aparecer quando você segue esses passos. E então é uma escolha. Você segue esse caminho e diz: uau, o que mais estou comendo? Talvez isso... Emocionalmente, fisicamente. Estamos assim porque estamos condicionados para nos alimentarmos de uma maneira que nos rouba a coisa que mais valorizamos, que é a própria vida. Uau. É o nosso condicionamento. Sabe, eu levo grupos para o Peru todo ano. Costumava fazer isso antes do Covid. Terminamos nossa 48ª viagem em 46 anos. Uau. Na capital de Cusco, nas montanhas dos Andes. Sempre foi uma comunidade indígena, comida realmente pura. Eles cultivam suas próprias lindas batatas, milho, construíram um KFC e construíram um McDonald's lado a lado. E todas as crianças começaram a ir lá depois da escola todos os dias. E agora, obesidade e diabetes. Estão desenfreados. E há pessoas dizendo: o que aconteceu? Não entendemos o que aconteceu. Olhe para o seu ambiente. Eles estão se alimentando de algo que não apoia o dom da vida. E você não via isso há 40 anos. Não, você não viu. Eu vi isso há 10 anos. Isso aconteceu apenas nos últimos 10 anos. Aconteceu. Você não viu? Você não via pessoas obesas naquela cidade? Não, você não vê obesos porque eles estão comendo. Eles cultivam sua própria comida. E eles não têm muitos produtos químicos de conservantes e coisas assim. Uau! E são de alta altitude. Eles fazem muito exercício. Isso é sim muito de caminhada em vez Então, disso. como estamos indo com a nossa lista? Isso está ajudando? Isso é poderoso. E eu quero, você sabe, eu tenho algumas perguntas finais para você antes de terminarmos. Eu quero te reconhecer. Isto é poderoso. Percebo que falei muito e Isto quero parar é e poderoso. deixar meu anfitrião perguntar. Claro que você sabe. Isso é lindo. Eu quero que você fale por mais horas. Quero dizer, eu sinto que estamos apenas arranhando a superfície, mas eu tenho algumas perguntas finais. E antes de perguntar, quero que as pessoas obtenham uma cópia do seu livro. É chamado Pure Human: The Hidden Truth of Our Divinity, Power and Destiny. Certifique-se de comprar algumas cópias deste livro, se você quiser aprender mais sobre sua divindade e seu poder. E como desbloquear seu poder para a abundância, paz e prosperidade em sua vida. Extremamente poderoso. E se você está amando isso, se você está no YouTube ou ouvindo em áudio no app ou Spotify, deixe um comentário no YouTube do seu maior aprendizado que você ouviu até agora, e se quiser mais comigo e com o Greg, me conte nos comentários abaixo e talvez possamos trazer o Greg aqui no futuro para falar mais sobre isso. Sinto que apenas arranhamos a superfície. Lewis e Greg, grande podcast de diversão, parte 2. Exatamente. Então, nos avise se você quiser mais. Curta, deixe um comentário. Tenho algumas perguntas finais e veremos se podemos mantê-las mais concisas para sermos respeitosos. Eu farei a rodada relâmpago. Pergunta relâmpago, não sei o quão rápido você vai responder esta. De mais de 40 anos de trabalho, pesquisa, dedicação, aquisição de conhecimento e também ensino, qual é a maior coisa nesta fase da sua vida que está bloqueando sua abundância? Bloqueando minha abundância? Sinto que nada está bloqueando minha abundância. Acabei de completar 70 anos. Sinto-me melhor do que nunca. Sinto que estive treinando minha vida inteira para o que está em nosso futuro. Eu costumava achar que cometia erros. E acredito que não cometi erros. Acredito que fiz escolhas com base no que sabia e entendia na época. Algumas tiveram consequências e resultados inesperados. Mas é uma ideia muito diferente de dizer que foi um erro. Uma história rápida. Quando meu pai saiu pela porta, eu tinha 10 anos. Minha mãe sabia que teríamos uma jornada difícil. Ela não sabia o que isso significava. Ela sabia que enfrentaríamos momentos difíceis. Ela me deu um livro. Ela teve a percepção de me dar um livro, que se chamava O Profeta de Khalil Gibran. E alguns dos nossos espectadores, eu sei, estão muito familiarizados com esse livro. Cada capítulo tem apenas talvez 1,5 páginas, 2 páginas, e um insight profundo. E houve um capítulo que me tocou que agora está em todos os e-mails que envio. E eu digo para mim mesmo todos os dias, e que simplesmente diz: o trabalho é o amor tornado visível. E o que isso me disse, Lewis, foi que qualquer coisa que cruze meu caminho que eu vá fazer, considere-a cuidadosamente. E se eu disser que sim, nem sempre quero dizer sim. Se eu disser que sim, estou 100% dentro. E é isso que me levará a uma expressão do meu amor. Não apenas pelo mundo, mas por mim mesmo no mundo. Então, aplicação prática. Eu costumava trabalhar à noite carregando vagões com sacos de 23 quilos de Purina Cat Chow. Era quente no verão do Missouri.
úmido. Era difícil. Trabalho é amor tornado visível. Então eu disse, sabe de uma coisa? Se eu fizer isso direitinho, aqui estou eu recebendo por 8 horas à noite. Se eu levantar com as pernas, faço um treino de quadríceps. Eu disse, se estou usando mais a parte superior do corpo, agora tenho um treino de parte superior do corpo, posso vir aqui, ter um emprego, ser pago e sair fisicamente melhor do que quando entrei. Isso é amor Isso é visível. amor, Greg. É algo muito diferente, está tudo na mente. É uma mentalidade muito diferente. E acho que é importante, qualquer coisa que façamos na vida, se dissermos sim, estamos totalmente envolvidos. Isso é lindo. Trabalho é amor tornado visível. Sim, Eu Khalil amo Gibran. isso. Khalil Eu adoro Gibran. isso. Aqui está uma pergunta que faço a todos no final. Então tenho 2 perguntas finais para você. Mas novamente, quero que as pessoas Ou devo se me sentem sentar? Isso parece importante. para obter este livro. Pure Human, The Hidden Truth of Our Divinity, Power and Destiny. Certifique-se de obter isso. Vamos colocar o link e seguir Greg online também. Qual é o melhor lugar para te apoiar e seguir? Sim, É Greg com 2 gregbraden.com? Gs. Mamãe fez isso de propósito. 2 Gs significa que não é um Gregory. Aí está. esse é você. Um senhor É Gregory. apenas o Greg. É Greg. Não é uma Não é uma abreviação. abreviação. É simplesmente o É Greg. gregbraden.com. E você ainda está liderando workshops e retiros e todas essas coisas diferentes. Então tudo isso estará vinculado Um lá. pouco menos. Estamos fazendo mais eventos domésticos, mas sim, todos os eventos ao vivo estão listados no site. Se Aí você está. quiser uma parte 2, não deixe de comentar abaixo. Aqui está uma pergunta que faço a todos no final. É chamada de As 3 Verdades. Uma pergunta e cenário hipotético. Você disse antes aqui, você quer viver até os 200 anos, correto? Eu acho. Estou no plano de 200 anos. Plano de 200 anos, que discutiremos na próxima vez, como isso é. Mas imagine que é o ano 200 para você. Você tem 200 anos de idade. E por qualquer razão, esse é o fim neste mundo. Imagine que você pôde criar tudo o que deseja. A partir deste momento, você tem 70 anos por mais 130 anos. E você pode viver a vida dos seus sonhos deste momento até lá. Mas você precisa levar todo o seu trabalho com você. Este livro, todos os livros que você criou, esta entrevista, tudo se foi. Cenário hipotético. Mas no último dia, você pode deixar para trás 3 coisas que sabe serem verdadeiras. 3 lições. E é só isso que temos para lembrar de você. Quais seriam essas 3 verdades para você? A verdade, penso eu, seria, em primeiro lugar, que somos seres divinos. Não fomos informados muito mais do que fomos levados a acreditar sobre nós mesmos, e chegamos para despertar essa divindade dentro de nós mesmos e uns nos outros. Por meio dessa divindade, amamos sem medo. Descubra um nível de amor que permite que as nações deste mundo se unam e que os líderes se olhem nos olhos e façam a pergunta: quanto bem podemos fazer no mundo antes de partirmos? Se o meu trabalho de alguma forma pudesse influenciar esse evento, eu ficaria muito honrado e agradecido. E número 3, olhar para trás em todas as coisas boas. Isso veio de qualquer coisa que eu ofereci, qualquer sentido que eu ofereci para que as pessoas pensem diferente sobre si mesmas, porque eu amo este mundo e as pessoas deste mundo. E apenas para realmente aproveitar a fruição de todo o bem e toda a beleza que todos nós sabemos que é possível em nossos corações para trazer isso à realidade do mundo. Não consigo pensar em uma maneira melhor. Foi lindo. Ótimo. E voltar ao podcast de Lewis daqui a 200 anos, Sim. porque vamos ter novos microfones e novas Aí câmeras. está. Vai ser incrível. Greg, quero reconhecer você. Antes Claro. de fazer a última pergunta, quero reconhecer você, Greg, por ser um líder consciente no mundo que lida com divindade, espiritualidade e puro amor. E você tem feito este trabalho por mais de 4 décadas, sendo um canal de serviço, verdade, conhecimento e sabedoria. Eu quero reconhecê-lo por ser um líder neste espaço, onde eu sinto que parece que está ficando cada vez mais difícil para os jovens. Quero dizer, para os adultos também, está cada vez mais difícil para as pessoas. E nos próximos 5 anos, enquanto as forças do mal tentam capturar os corações e almas das pessoas, sou grato e aprecio você. Sendo uma interrupção para pessoas com sabedoria, conhecimento e lições práticas para levar de volta e reivindicar nosso próprio poder de ter algum tipo de transcendência sobre tudo isso. Então, eu te reconheço por ser um líder neste espaço. Obrigado. Eu sei que estas últimas semanas foram difíceis. Sim, Obrigado. sim, claro. É muito importante para mim que você diga isso. Estou Obrigado. empolgado para fazer mais no futuro. Minha última pergunta.
Qual é a sua definição de grandeza? A definição de grandeza é quando dizemos sim para o que o universo trouxe à nossa porta e então fazemos o nosso melhor sem restrições, e isso é tudo que podemos fazer. Temos que ser ótimos, isso é tudo que podemos fazer. Então nossa grandeza é permitir que nossa divindade, nossa luz, nosso amor, nossas habilidades, nossos talentos se manifestem, brilhem neste mundo e façam de uma maneira que traga alegria e, com sorte, às pessoas ao nosso redor. Greg Braden, obrigado por estar aqui. Muito obrigado. Poder do Rap. Eu agradeço você. Homem poderoso. Muito obrigado por estar aqui. Espero que tenha tirado algum valor deste episódio, assim como eu. Por favor, clique no botão de gostei agora mesmo. Se você fizer, isso vai ajudar a compartilhá-lo ainda mais no mundo do YouTube para nós. E deixe um comentário abaixo sobre o seu maior aprendizado ou se tiver alguma pergunta que gostaria que eu respondesse. Além disso, inscreva-se no nosso canal porque, ao fazer isso, você nos ajuda a trazer convidados ainda maiores e eu quero que você tenha a melhor informação disponível no mundo porque é disso que se trata a School of Greatness. Então certifique-se de se inscrever agora mesmo. Curta este vídeo, compartilhe um comentário abaixo sobre seu maior aprendizado. E também tenho grandes novidades, um novo livro. Se você deseja criar liberdade financeira em sua vida e quer mais abundância e uma vida mais rica, então não deixe de conferir meu novo livro, Make Money Easy. Acho que você vai adorar isso e é tudo sobre como criar liberdade financeira. O link está abaixo na descrição ou você pode ir para makemoneyeasybook.com e conferir. Como eu mudo para que minha vida mude? E eu pensei, que ótima pergunta. E eu vi que não é tão fácil mudar como pensamos, né? Você pode dizer na segunda-feira de Você manhã está que vai parar certo. de xingar, parar de reclamar. E então, Sim, às 3 boa da sorte. tarde, você já está fazendo isso de novo.